Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 43 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos trabalhar com o assunto Estudos do Universo. Parte 1, a gente vai dividir em algumas partes, a partir de agora, no nono ano, nós vamos trabalhar mais focado com o universo, com o espaço, com os astros, os corpos celestes. Então são muitas definições que nós teremos. Nessa primeira aula, a gente vai fazer algumas observações do universo ao longo da história. A gente vai trabalhar com o misticismo versus a ciência, o que é possível você comprovar e o que é algo místico que você não tem como comprovar, que trabalha com a ideia do sobrenatural. Então, ciência, algo que você pode provar, e o misticismo, algo sobrenatural, que não tem como você provar necessariamente. E vamos trabalhar também com o início da astronomia. Então, esses conceitos sobre a astronomia, sobre o estudo dos astros, é o nosso foco de estudos na aula de hoje. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: conhecer como os povos antigos observavam e interpretavam os corpos celestes. Vamos apresentar os estudos astronômicos realizados ao longo da história e vamos aprender qual a importância do estudo da astronomia. Por que é importante nós estudarmos os corpos celestes se nós estamos aqui na Terra? Eles influenciam na nossa vida? Como eles influenciam? Nós observando o movimento de uma estrela, o movimento de um planeta ou o movimento do Sol vai influenciar nos nossos hábitos de vida ou ao longo das nossas gerações. É isso que a gente vai começar a trabalhar na aula de hoje. Para isso eu preciso que vocês tenham o caderno e o penal de vocês e façam anotações sobre as definições, sobre os conceitos, sobre as curiosidades que nós vamos trabalhar nessa aula. É muito importante essas definições para quando vocês forem fazer um exercício, para quando vocês forem fazer uma avaliação, vocês terem aonde recorrer, aonde procurar esse assunto. Ou, futuramente, quando vocês lembrarem, eu queria lembrar o que era astronomia, quando começou a astronomia, vocês têm anotadinho na aula de hoje lá, vocês podem rever esse conteúdo com facilidade, tá certo? Então vamos começar. Estudos do universo. A observação dos corpos celestes é uma atividade antiga na humanidade. Existem registros de eventos como eclipses ou passagem de cometas que datam de 2.700 a 3.400 anos antes de Cristo, na Irlanda. Então, as datas de observação dos astros são muito antigas. 2.700 anos antes de Cristo na China e 3.400 anos antes de Cristo na Irlanda. São há mais de 5.000 anos atrás, os nossos antepassados já observavam e registravam alguns fenômenos astronômicos que aconteciam. Um eclipse, por exemplo. O texto astronômico mais antigo conhecido é um documento encontrado na Mesopotâmia, escrito por volta de 1600 a.C., que descreve o movimento do planeta Vênus. Então, o movimento de um planeta foi descrito 1600 anos antes de Cristo, de maneira consideravelmente precisa. Então, através da observação de muito tempo, o planeta orbitando ao redor do Sol e a sua relação com a Terra, foi descrito esse documento da sua movimentação. Esse interesse pelos movimentos regulares dos astros tem diversas razões. O movimento aparente do Sol determina os dias claros e as noites. Os movimentos regulares da Lua permitem dividir o tempo de maneira conveniente. Então, o movimento do Sol, você vai ter, ficou claro, escureceu, ficou claro de novo. Passou um dia. Ficou claro, escureceu, ficou claro de novo. Passou outro dia. O movimento das luas, o movimento da Lua. O movimento da Lua representa um período de aproximadamente um mês. Você tem algumas as estações do ano bem definidas
através do movimento da Lua. Então, lua crescente, lua nova, lua minguante, lua cheia, ela é representada através da órbita da Lua ao redor da Terra. O aparecimento de determinadas estrelas ou constelações pode anunciar a chegada de um rio ou a mudança de uma estação, entre outros fenômenos. Então, se observa o aparecimento de uma constelação no céu, você pode dizer, opa, vamos ter um período de cheia dos rios. Então, é melhor a gente não fazer a nossa cabana, ou enfim, a nossa vila próxima aos rios, fazer um pouco mais afastado. Os povos nômades que caminhavam e iam mudando sua localização. Ou você pode ver a mudança de uma estação através do surgimento de uma constelação no céu, observando ao longo de vários e vários anos, surgiu aquela constelação no céu, começou a esfriar. Opa, o início do inverno. Sumiu aquela constelação, ficou mais quente, o verão, se consegue definir as estações através dos astros. E a utilidade prática, portanto, foi uma característica da observação dos astros desde o seu princípio. Utilidade prática. A gente não faz as coisas simplesmente por fazer, inclusive a observação do céu. A gente não observa os astros, a gente não observa o céu simplesmente por fazer. Nós buscamos uma utilidade prática por trás dessa observação. Esse fato pode ser constatado em algumas figuras do zodíaco, por exemplo. A constelação de Touro foi criada por povos da Mesopotâmia para identificar a época do ano propícia para a reprodução do gado, de modo que a prole nasça na primavera e tenha mais chances de sobreviver. Do mesmo modo, a constelação de Áries indicava épocas favoráveis para a reprodução do carneiro. Então, quando você observava a constelação de Áries no céu, opa, é uma época propícia para reproduzir os carneiros. Observava a constelação de Touro, é época propícia para a reprodução do gado. Então, as constelações tinham essa função por trás delas. E assim nós temos todas as constelações do zodíaco e muitas outras constelações, varia de cada povo, entre povos, enfim, são várias as constelações e elas dependem da nossa imaginação ao observarmos a posição das estrelas no céu. Povos indígenas brasileiros também desenvolveram conhecimentos astronômicos com finalidades práticas, desde a localização espacial até a contagem do tempo. Então, para eles se localizarem onde eles estavam, para onde eles precisavam ir, eles utilizavam as estrelas e as constelações para seguir. Então, através delas, era como se elas fossem as bússolas deles. Diversas etnias reconhecem a constelação da Ema, que indica o início do inverno no hemisfério sul, e a do Homem Velho, que indica o início do verão, entre muitas outras constelações e muitos outros significados dessas constelações. Além do uso prático, o estudo dos corpos celestes também teve finalidades místicas. Os movimentos dos astros eram interpretados como presságios ou mensagens divinas, e em muitas civilizações a astronomia era atribuída à atribuição dos sacerdotes. Somente os sacerdotes que poderiam estudar a astronomia e os seus conhecimentos por trás. Imagine numa época onde o conhecimento era totalmente restrito e o misticismo estava espalhado, não tinha conhecimento científico das coisas. Do nada acontecia um eclipse. O Sol sumia e durante o dia o Sol sumia e era coberto pela Lua. Nossa, eram tantas as preocupações e as catástrofes que poderiam acontecer. As pessoas iam à loucura pensando que era um castigo divino, que algo de ruim iria acontecer, um mau presságio, enfim. Essa é a finalidade mística do estudo dos astros, entre outras finalidades, entre outros acontecimentos. Mas os astros eram muito utilizados como punições divinas.
os seus movimentos, as suas relações com a Terra, a sua relação com a Terra. Cada sociedade desenvolveu sua leitura particular do céu. Alguns identificavam os mesmos fenômenos como o movimento de algum planeta ou a passagem de um cometa, mas elaboravam explicações e significados completamente distintos para eles. Explicações e significados distintos para o movimento dos planetas, para a passagem de um cometa. Muito místico no começo era. Tinha um ser que, enfim, fazia esse movimento acontecer. Com o passar dos anos e das observações e dos estudos, foi possível comprovar a gravidade que faz os planetas orbitarem ao redor do Sol, é a gravidade que mantém a Lua próxima da Terra, enfim, fenômenos naturais, mas isso levou muito tempo. Então, até essas explicações, significados eram distintos entre os povos. Diversas dessas observações contribuíram para construir a astronomia moderna, e esse conhecimento ainda é preservado na cultura de muitos povos. Há cerca de 2.500 anos, estudiosos na Grécia desenvolveram alguns conceitos essenciais que sustentaram a astronomia moderna, baseando-se no conhecimento herdado de outros povos e no desenvolvimento da visão racional sobre a natureza. Desenvolvimento da visão racional sobre a natureza. Então, eles pegaram o que os povos antigos acreditavam que fazia um planeta mover, ou enfim, alguma explicação esotérica, alguma explicação mística para um fenômeno astronômico, e eles se apoiaram usaram essas explicações místicas como base para a sua observação racional. Então, será que é mesmo um ser divino que move aquele planeta ao redor do Sol? Vamos começar a observar, e ao longo de muitos anos e muitos experimentos eles foram conseguindo comprovar algumas das teorias. Outras ficaram ainda com esse caráter misterioso, mas algumas foram comprovadas como sendo certas ou o seu real motivo de acontecerem. Os gregos mantinham uma série de crenças sobre a natureza e o mundo, mas estavam, em muitos casos, estudando essas crenças para fundamentá-las com base em evidências. Então, os gregos, romanos, eles acreditavam em muitos deuses. Então, tinha deus da caça, tinha deus não sei o que, e isso eles refletiam nas estrelas. Eles colocavam como sendo planetas, por exemplo, um determinado deus, e dependendo da sua aparência ou dependendo do momento que aparecia no céu, eles consideravam como punições ou mensagens divinas. E a partir disso eles começaram a fundamentar com base em evidências. Surgia lá no céu uma constelação da caça, por exemplo, relacionada à caça. Aí eles foram associar essa constelação da caça que aparecia naquela época do ano com o movimento da Terra em relação ao Sol, com o clima da Terra, e eles foram baseando em evidências esses estudos, essas crenças que eram passadas de geração em geração. Na Grécia Antiga haviam filósofos, principalmente Demócrito, que defendia a existência de outros planetas semelhantes à Terra. Em contrapartida, existiam os filósofos que acreditavam que a Terra era o único lugar habitável do universo, como Aristóteles. Então, muitas teorias surgiram na Grécia Antiga, e a partir disso começou-se os estudos dos outros planetas, das estrelas, das constelações, dos cometas, dos asteroides e do próprio planeta, tentando explicar a nossa origem. Aristóteles postulava que o universo era finito
tinha formato esférico e era constituída de várias camadas. Cada camada continha um astro que orbitava a Terra. Acreditavam que a Terra era o centro do universo nesse período, que permanecia fixa no centro. Essas ideias influenciaram diversos modelos e explicações sobre a Terra e o universo que repercutiram por milênios da história da humanidade. Muitos outros tentaram explicar de maneira diferente, mas essa foi a ideia que perdurou por mais tempo. Como não conseguíamos observar além dos planetas visíveis a olho nu, então parecia que tudo girava ao redor da Terra. Mas com o passar do tempo, a evolução das tecnologias, foi possível cada vez observar mais longe e ver que o universo é infinito, ele está em expansão, ele está em crescimento, que muitas coisas no universo estão mudando e que a Terra não é o centro do universo. O Sol não é o centro do universo, ele é apenas o centro do nosso sistema solar, que é orbitado pelos planetas aqui da nossa região, e existem muitos outros sistemas solares espalhados aí no universo. O desenvolvimento da astronomia como ciência iniciou-se no século XVII e, portanto, é relativamente recente, no século XVII. Isso foi fruto do trabalho de astrônomos como o polonês Nicolau Copérnico e o italiano Galileu Galilei e do alemão Johannes Kepler, entre muitos outros que buscavam explicações naturais, não explicações místicas, para fenômenos observados no céu. Apesar de ser uma ciência relativamente nova, a astronomia já produziu uma quantidade enorme de conhecimento sobre o universo, respondeu muitas das nossas perguntas e produziu diversas outras. Como sempre, a gente trabalha, a ciência se desenvolve graças às perguntas. É uma pergunta que os cientistas começam a buscar respostas. Se nós só tivéssemos respostas, não teria por que evoluir a ciência, porque nós já temos todas as respostas. Mas graças a uma pergunta que surge, ou a centenas de perguntas que surgem, novas perguntas que surgem, nós buscamos novas respostas para aqueles acontecimentos. E é isso que move o universo, que move a ciência e que faz nós pesquisarmos, nós estudarmos cada vez mais sobre todas as coisas do mundo. Uma delas, a astronomia. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Ficou alguma dúvida? Retoma o vídeo, assista novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.